Olá, meu nome é Daniel dos Apóstolos, lembrando que o meu apóstolo é apenas o meu sobrenome. Se alguém disser hoje que é apóstolo de Deus, apóstolo da Bíblia, apóstolo de Cristo, esse tal é mentiroso. Não existe mais apóstolos nos dias de hoje. Aqui no meu canal eu falo sobre o Evangelho da Graça por meio da fé, e essa fé que não vem de nós, é dom de Deus. Em todo caso, hoje eu queria estar falando um pouquinho sobre. Eu falo uma coisa, eu fui por muito tempo, eu me sinto por muito tempo como eu fui enganado. Por conta eu era de uma denominação, em todo momento, aquela denominação ali, ela colocou na minha cabeça um intuito de que ela era o caminho, de que ela era a verdade, de que ela dava um parecer de ser um caminho certo, ao qual depois comecei a ver, não por mim mesmo, mas porque o Senhor me revelou e começou a me mostrar suas coisas pela sua misericórdia, e automaticamente eu creio que existem muitas pessoas que hoje em dia estão querendo servir a Deus verdadeiramente, mas estão presos em suas denominações, presos por homens que escravizam o rebanho do Senhor, colocam uma cerca em torno dela e querem fazer o seu próprio rebanho. E todavia nós vemos que a palavra de Deus fala que o Senhor tira as ovelhas do aprisco, leva elas para o pasto, para o lado livre, para o aberto. Ou seja, elas não estão debaixo de uma religião. E todavia que a gente tem que entender isso. E automaticamente é meio complicado de falar isso, por conta tem séculos e séculos de fermento sendo pregados. Então, todo momento, as más doutrinas, que fermento simboliza ou má doutrina ou pecado, todo tempo esse fermento que tem sido pregado de templos, de denominações, de faça isso, faça aquilo, tem que obedecer ao pastor e tal, a gente começa a tantas vezes essa mentira sendo contada, que ela acaba sendo uma falsa verdade, entende? Ela acaba sendo uma falsa verdade. Então, eu queria estar falando sobre isso hoje. E eu queria estar começando a ler um versículo 6 de 1 Corinto, que o apóstolo Paulo ele pega e escreve o seguinte: ora, irmãos, estas coisas eu apliquei figuradamente a mim e a Apolo, por amor de vós, para que em nós aprendas a não ir além do que está escrito, de modo que nenhum de vós se ensoberbeça a favor de um contra outro. Então, nós vemos aqui, nesse versículo aqui, de 1 Coríntios 4, versículo 6, que o apóstolo Paulo ele diz que usou essas coisas, figuradamente ele é Apolo, mas o mais importante aqui é o seguinte, que ele fala para não ir além do que está escrito. Não ir além do que está escrito. E todavia a gente sabe que esse capítulo 4 aqui é continuação do capítulo 1, 2 e 3, porquanto ele vem falando no primeiro capítulo que já estava começando a haver divisões entre os cristãos no princípio da igreja, dizendo: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas. E no capítulo 1 ainda, no versículo 10, ele fala para nós sermos concordes em tudo, ou seja, concordarmos com tudo. Como eu já falei aqui outras vezes, como é que eu posso concordar com você e você comigo? Eu penso de um jeito, você de outro, mas não é o que eu penso ou o que você pensa,
Isso não interessa o que eu penso, não interessa o que você pensa, entende? Interessa o que está escrito, o que a palavra de Deus diz. Ou seja, nós dois, se somos cristãos, devemos pensar mediante a palavra de Deus. A nossa mente deve estar incumbida segundo a palavra de Deus. Se a palavra de Deus fala não, mas eu não gosto do A, vamos pro B. Tá, entende? Ou seja, não, mas eu prefiro o número 2 e a palavra tá falando número 3. Eu queria o número, sabe? Não é poder, assim pode, assim não pode. Não, é atentar para a palavra de Deus, o que a palavra de Deus diz. Quando a gente tem alguma dúvida, a gente fala, o que diz a palavra de Deus? O que o meu Senhor faria? Entende? Todo tempo, quando a gente pega e observa, o que o meu Senhor faria? O que eu devo fazer? Não o que eu devo fazer. Como a palavra de Deus me ensina o que eu devo fazer. Entende? Quando a gente entende que a gente anda agora guiado por Deus, pelo Espírito de Deus, a gente sabe que a gente não tem mais opinião. A minha opinião e a sua não interessa mais. Entende? Não interessa. Não interessa. O que interessa é a opinião de Deus. E em todo tempo a gente vê aqui claramente que o apóstolo Paulo ele estava tendo essa correção, estava chamando atenção da Assembleia, da igreja lá em Corinto, dizendo para eles o quê? Que eles eram crianças, que a gente conta no versículo 3, dizendo, porventura não sois vós carnais, não sois vós crianças, leite vos dei por alimento, porque não podeis suportar alimento sólido ainda. Então, a maioria dos cristãos hoje em dia permanecem bebezinhos que não podem experimentar a boa comida sólida, comer um bom manjar, uma comida que traga sustância para ele. Em Mateus 15, no versículo 8 e 9, vou ler aqui rapidinho. Este povo me honra com os lábios, e seu coração, porém, está longe de mim. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Então, o Senhor Jesus, aqui ele estava falando dos judeus, mas todo o tempo também serve para a igreja, tem muita serventia para a igreja, o qual, hoje em dia, as pessoas querem encobrir certas doutrinas que não existem, honrando o Senhor somente com lábio e obrigando os membros que se associam, viram membros dessa denominação, a fazer coisas que nem eles mesmos conseguem suportar, que eles mesmos não carregam. Como também está escrito em Atos 15, que haviam alguns dos judeus que tinham crido e eles estavam perturbando a ordem estavam perturbando o serviço dos discípulos, dizendo que se eles não se circuncidassem, dizendo se eles não guardassem o sábado, dizendo se eles não fizessem tal e tal coisa, automaticamente eles começaram a colocar encargos. E a gente sabe que o nosso evangelho é o quê? Cristo morreu por nós e derramou seu sangue no madeiro de uma cruz, ao sangue qual pagou por todos os nossos pecados e ressuscitou ao terceiro dia. Ponto final. Esse é o evangelho. Entende? E todo aquele que nele crê tem a vida eterna. Todo aquele que crê do jeito que está escrito tem a vida eterna. E muitos desses homens não querem falar, não querem ocultar a salvação. E essa é a pior coisa que tem. Uma denominação que esconde a salvação, que não quer deixar o cristão ter certeza da salvação, diz que um cristão pode perder a salvação, diz que um cristão pode sair daqui, você
aí Deus, sabe, não vai, sabe, é perigoso. De toda maneira, a gente tem que entender que o apóstolo Paulo, ele teve uma batalha de caráter com a Assembleia em Gálatas, porque eles tinham decaído da graça. Todo tempo ele está falando assim, que como assim? É por graça e vocês estão dizendo que precisa mais uma coisa? Igual que, até porque é o mesmo, em Atos 15, né, como eu falei, é a mesma passagem dessa de Gálatas. Atos 15 e Gálatas, a gente consegue ver que as duas estão passando juntinhas. São a mesma cena, só que de ângulos diferentes. E o apóstolo Paulo, ele pega e escreve assim: estou admirado, que em Gálatas 1, versículo 6. Estou admirado de que tão depressa estejais desertando daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Então nós vemos que tinha ali outros quem? Outros irmãos que falavam que eram irmãos, que tinham se convertido, ou pelo menos professavam, porque não dá para saber. E todavia eles estavam pervertendo o evangelho, dizendo que precisava fazer mais alguma coisa além de acreditar em Cristo. Entende? Mais ainda que nós mesmos ou um anjo dos céus vos pregasse outro evangelho além do que já vos pregamos, seja anátema. Ou seja, aqui ele está falando para eles, se alguém pregar alguma outra coisa além de Jesus Cristo, essa pessoa seja anátema, ou seja maldito ou amaldiçoado. E o interessante é que ele escreve praticamente 2 vezes o mesmo versículo. Eu li o 8, agora eu vou ler o 9. Como antes temos dito, assim agora de novo. Eu digo, se alguém vos pregar outro evangelho, além do que já recebestes, seja anátema. Qual isso deve ser importante para o apóstolo Paulo ter que escrever 2 vezes? Ah, não, mas eu tive um sonho, uma revelação, um anjo me falou, seja anátema. É o que esse evangelho está falando aqui, nessa passagem. Ainda que nós mesmos, não, o apóstolo Paulo me entregou uma epístola, chama uma epístola, seja anátema. Não, mas foi um anjo de Deus, seja anátema. É isso que essa passagem está falando. Que a revelação anátema. Não vai ter outra revelação. Temos a Bíblia, a palavra de Deus escrita. Compreenda isso. Qualquer outra fonte de revelação, sonho, anátema. As coisas que a pessoa vê, alguém vem te trazer uma notícia e tal, primeiramente, tem que estar de acordo com o quê? Com a palavra de Deus. Ou seja, se um irmão fala algo para você e aquilo não concorda com a palavra de Deus, anátema. Acabou. Não dê ouvido a pessoa. Não, um homem muito sábio. Deus não revelou as coisas para os homens sábios. Já começa por aí. Que a palavra de Deus mostra, dá prova disso, que Deus escolheu as coisas fracas, as coisas desprezíveis. Versículo 10. Pois busco eu agradar agora o favor dos homens ou o favor de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se estivesse ainda agradando a homens, não seria servo de Cristo. Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo
aos homens, porque não recebi de homem algum, nem me foi ensinado, mas recebi por revelação de Jesus Cristo. Em todo caso que nós conseguimos ver que ele vem falando que ele não busca o quê? Agradar homens. E quando alguém fala que você tem que fazer alguma coisa para você ser salvo, para você permanecer salvo, automaticamente isso enche a sua carne. Isso te agrada, sabe por quê? Isso vai falar, não, eu tenho a salvação por graça, mas eu também tenho que fazer isso, aquilo, outro. Isso é o que todo homem quer. Ele quer ter parte na glória, na participação nas glórias de Deus. Só que entenda uma coisa, Deus não divide a glória dele com ninguém. Entenda, toda honra e toda glória seja dada somente a Deus. Ou seja, a única pessoa que vai receber glória é Ele, o Senhor Jesus Cristo, porque Ele é Deus. Então, automaticamente, toda a honra e toda a glória é somente para Ele. Então, se eu sou salvo e eu tenho que ter obra, e eu fiz obra, não, eu fui salvo porque Cristo morreu por mim e mais que eu fiz isso, aquilo, outro. Mentira, não fala isso não, é até sabe, é pecado até falar isso. É pecado, é falando que você tem participação na salvação. E muitas das vezes é isso que as denominações querem incutir na mente do rebanho, que eles colocaram uma cerquinha ao redor. Mas Deus, ele prova o seu amor. O que? Quando ele entrega Cristo Jesus por nós. A palavra de Deus fala, eu sou o verdadeiro pastor dá a sua vida pelas suas ovelhas. Entende? Jesus Cristo deu a sua vida por você, por mim. Eu creio, ele deu a vida por mim. Então, automaticamente agora, eu tenho a vida eterna. Porque eu fiz obra? Porque não fiz nada. Só criei. Entendeu? Só criei. E mesmo assim, eu descubro que se eu criei, não foi porque eu criei porque eu... Nada. Eu criei, sabe por quê? Porque Deus me concedeu o dom da fé. Jesus Cristo fala, só vem a mim quem foi ensinado pelo Pai. Não que alguém tenha visto o Pai, senão aqueles que são vindos do Pai, são nascidos do Pai. Como é nascido do Pai? O Senhor Jesus fala para Nicodemos, se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode ver o reino de Deus. Tá bom, o batismo, né? Não. Não é o batismo. Não é a água do batismo que te salva, te purifica, limpa a tua consciência. A gente consegue encontrar no capítulo seguinte o Senhor Jesus oferecendo água à mulher samaritana. Ele pede água a ela, para ele beber, e ela pega e fala com ele, que ele sendo judeu, quando ele pedir água a ela, e ele fala, se tu soubesse quem te pede de beber, tu pedirias, e ele te daria água viva. Que água viva é essa? Ele fala que a água que faz jorrar para o reino dos céus, que jorra, faz nascer uma fonte dentro da pessoa. E qual água é essa? A gente vê em Efésios 5, o apóstolo Paulo falando a respeito do casamento, que também falando de Cristo, Jesus e da igreja, o qual o marido e a mulher é uma figura o marido, uma figura de Cristo, e a esposa, uma figura da igreja. E todo momento nós conseguimos ver ele falando que lá se entregou por ela a si mesmo, que o Senhor Jesus se entregou pela igreja, lavando-a com a água da palavra. Então, o que lava a consciência? A gente vê também em Pedro, quando, não lembro qual epístola que está escrito de Pedro, mas fala assim, agora uma verdadeira figura vos salva.
O batismo. Ah, tá vendo? O batismo. Não. O do despojamento da imundícia da carne. Não de um banho de água, mas da indagação de uma boa consciência para com o Senhor. E é muito lindo quando a gente entende isso. A gente vê lá em, acho que é 1 Corinto, segunda, é 1 Coríntios 1 ou é 1 Coríntios 3, que o apóstolo fala, acho que é que a ninguém ele batizou, a não ser os da família de Estéfanas, e assim vai. Ele fala, porque Cristo não me enviou para batizar, mas para evangelizar. Ou todavia, a gente sabe e vê na Bíblia que a pessoa creu, ela deve se batizar, porquanto é uma ordenança. Mas automaticamente também entendemos que não salva o batismo. Ah, não, agora creu tem que se batizar para ser salvo. Não, creu está salvo. Agora você é filho. Você é filho? Então se batiza porque o seu pai te mandou você batizar. Acabou. É a ordenança do seu pai. Ou você não é filho. Entende? Assim também como a ceia. A ceia também não dá salvação, não segura a salvação, mas também é uma outra ordenança que Deus coloca para todo que é filho fazer em memória, em recordação à morte do seu filho Jesus Cristo, a recordação de uma morte que trouxe vida para todo aquele que crê. Bom, eu trouxe também para mim um versículo de Lucas 6, a partir do versículo 46. E por que me chamas Senhor, Senhor, e não faz o que eu vos digo? Todo aquele que vem a mim e ouve a minha palavra é semelhante e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante ao homem que edificou uma casa, cavou, abriu profunda vala e pôs os alicerces sobre a rocha, e vindo a enchente, bateu com ímpeto a torrente naquela casa, e não pode abalar, porque tinha sido bem edificada. Então aqui nós vemos que todavia o quê? Quem chama o Senhor diz, Senhor, meu Senhor Jesus, mas não pratica. A maioria é essa, faz isso, ó. Por que me chamas Senhor, Senhor, e não faz o que eu vos digo? A maioria, sim, chama Deus de Senhor, chama o Senhor Jesus Cristo de Senhor, mas não pratica, não obedece. E os que obedecem são semelhantes ao que ele falou. Um homem que cava vala funda, põe alicerce, edifica a sua casa. Lembra que o alicerce é Cristo. Que a palavra de Deus fala, está em 1 Corinto, também 1. Ou seja, que fala que 3, aliás, desculpa, que se alguém está edificado sobre esse alicerce, o qual é Cristo. Ou seja, devemos estar edificados em cima desse alicerce, senão esse é o que não está edificado sobre o alicerce, esse pode ser um apóstata, esse é aquele que pode voltar para trás, deixar de seguir, e todo momento a gente vê assim, alguém que professava somente, que ele acreditava que os seus esforços poderiam garantir a sua salvação ou conservar. Ou seja, automaticamente ele falava o quê? Só Cristo não, tem que fazer alguma coisa a mais. Ou seja,
ele está desvalorizando o nome daquele que morreu por ele. Automaticamente, quando ele fala que ele tem que ter algo para prestar conta com Deus, sendo que Jesus Cristo prestou conta de todos os seus pecados. Versículo 49. Mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre a terra, sem alicerce, na qual bateu com ímpeto a torrente e logo caiu, e foi grande a ruína daquela casa. Então nós vemos aqui que quem se constrói uma casa, por maior, mais bela, mais uau, que casa, mas se ela não tem um alicerce, ela vai cair. Aí que chega a hora, como eu estava falando, que a gente vê muitos se apostatando, muitos voltando para trás, muitos que diziam seguir e não seguem mais. E automaticamente vai ter muitos assim, cada vez mais, porquanto não estão fundados no alicerce, que é Cristo. Eu não estou dizendo de alguém que está caído, porque um cristão ele pode cair, mesmo verdadeiro, ele pode cair na fraqueza da sua carne. Mas se ele crê em Jesus Cristo, ele não perde salvação de maneira nenhuma, como a palavra de Deus diz. Entende? A gente pode ver claramente. Eu trouxe uma passagem também em Mateus 6. Vamos começar a partir do versículo 1. Guardai-vos de fazer a vossa boas obras diante dos homens, para serdes vistos por eles. De outra sorte, não tereis recompensa junto do vosso Pai que está no céu. Quando, pois, deres esmolas, não o faça tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam a sua recompensa. Então aqui nós vemos um caso de que o Senhor Jesus ele fala para a gente não ser como os hipócritas, fariseus, dos que davam esmola e faziam tocar trombeta diante deles. Ou seja, queriam chamar atenção para serem vistos fazendo caridade, fazendo boas obras. E todo o tempo a gente vê pela própria palavra de Deus que o Senhor não se agrada disso. O homem está fazendo, olha, nossa, que homem, nossa, olha a obra que ele está fazendo. Ele está dando, igual muitos fazem hoje, de colocar na rede social, de ficar tocando alarde no que faz. O que faz, a palavra de Deus diz para fazer em secreto. É entre você e Deus só. Ninguém precisa saber o que você faz, as coisas que Deus coloca no teu coração para você fazer. Entenda que escuta novamente, as coisas que Deus coloca no seu coração para você fazer. Porquanto, se você realmente faz alguma obra para Deus, entenda que as obras que Ele fez de antemão para que você andasse nela, como está escrito em Efésios 2, no versículo 10, que somos feituras suas, criados para as boas obras, ao qual Deus preparou de antemão. Ou seja, as obras que nós fazemos não são nossa. A gente nem obra nossa a gente tem. A gente recebe a salvação por graça, por meio da fé. Isso não vem de nós, é dom de Deus. Não vem das obras, como está escrito, para que ninguém se glorie, pois somos feituras suas, criados para as boas obras. Isso está em Efésios 2, de 8 a 10. Mas
Mas quando tu deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a direita. Então, aqui tá falando claramente o que tua mão direita faz e que a tua esquerda não fique sabendo. Ah, eu estou fazer um projeto de caridade para ajudar morador de rua a distribuir quentinha. Ah, vou distribuir alimento. É bom, mas é entre você e Deus só. Continue fazendo a sua obra, porque até então, quando você faz e toca trombeta diante de si, a obra é sua, não é de Deus. Entende? E agora, a partir do momento, se você quer fazer a obra para Deus, faça ela em secreto. Que Deus se agrade disso. Para que a tua esmola fique em secreto. Para que a tua esmola fique em secreto. E teu pai, que vê em secreto, te recompensará. Então, Deus te recompensará se tu der em secreto. Se tu fizer à vista para chamar atenção, então você já ganhou sua glória. Não tem mais o que ganhar. Porque os homens já viram, falam, nossa, tá vendo? Aquilo lá aquilo lá mesmo. Aquilo lá faz o trabalho de Deus. Tá recebendo glória. E Deus não quer que nenhum agente, nós recebamos a glória que é dele, não é nossa. Se nós fizermos para chamar atenção, fazemos à vista do povo, fazemos para nos gloriar. Simples assim. E não só eu que estou falando, é a própria palavra. E quando orar, não sejas como os hipócritas, pois gostam de orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam a sua recompensa. Então aqui ele fala que o que as pessoas muitas vezes querem fazer orações como Senhor, meu Deus, e com voz eloquente em praça pública, mas para o quê? Olha, homem de Deus, só para chamar atenção, para receber o quê? Glória. É somente isso, é isso, glória. Eu não estou falando que eu não posso fazer uma pregação do evangelho, uma oração se precisar de alguém, mas eu estou falando de chamar a atenção, de querer chamar a atenção. Entende? Porque tem diferença. Mas tu, quando orar, entra no teu quarto e, fechando a porta, ora a teu pai que está em secreto, e teu pai que vê em secreto te recompensará. Então, assim como a parte da esmola, do mesmo jeito a oração. Entende? Eu não estou falando, eu estou com uma comida aqui, uma quentinha, tem um morador de rua ali, mas tem muita gente passando. Não vou dar, né? Senão os outros vão ver que eu estou dando essa comida ali, esse almoço para ele. Não é isso. Você passa lá, fala para ele ficar com Deus, tá? Fala, se tiver que falar alguma coisa para ele a mais, fale. Mas não é querer se amostrar. É isso que a palavra de Deus está falando. Em todo momento é isso. Vou tirar foto para postar nas minhas redes sociais para todo mundo ver que eu faço a obra de Deus. Entende? Isso não é de Deus. Mateus 23. Mateus 23, eu vou ler aqui o versículo 8 somente, senão vai ficar muito grande. E o 9, né? Versículo 8 e o 9. Vós, porém, não quereis ser chamados Rabi, porque um só é o vosso mestre,
e todos vós sois irmãos. Então nós vemos aqui que nós todos somos irmãos. Então não devemos chamar ninguém por outro nome a não ser o quê? Irmãos. Nós somos irmãos. Ah, meu pastor. Ah, meu bispo, meu diácono. Não. E outra coisa, a gente vai ver mais à frente que pastor é um dom. É um dom, não um cargo. Entende? A gente vai ver que também vai ter cargo de que os apóstolos mandaram instruir alguns como pastores em algumas assembleias, mas todo tempo são pessoas que têm dom de pastorear, porque a palavra de Deus mesmo fala. E a ninguém sobre a terra chameis vosso Pai, porque um só é o vosso Pai, aquele que está no céu. Nem queira ser chamado de guias, porque um só é o vosso guia, que é o Cristo. Então aqui eu li até o 10, o 10, né? Eu falei até o 9, mas li até o 10. Em Mateus 23, versículo 8, 9 e 10. E no 9 aqui ele fala bem o seguinte: a ninguém chameis de pai. Então a gente entende pela própria palavra de Deus que pai não devemos chamar a não ser nosso pai mesmo, carnal, né? Nosso pai biológico, ou senão não cabe a nós. Igual padre na igreja católica é o que? É pai. Então a ninguém devemos chamar de pai. Meu pai na fé, tal. Não, mas Paulo escreveu lá que Timóteo era filho dele, Tito era filho dele. Ele fala de filhos na fé. Ele fala Timóteo, meu filho na fé. Ele fala Tito, meu filho na fé. Mas você não vê Tito nem Timóteo escrevendo ou falando Paulo, meu pai na fé. Entende? Tem muita diferença. É igual o Senhor Jesus nos chama de irmão. Não é isso? Mas em nenhum lugar a gente vai ver que a gente pode chamar o Senhor Jesus de irmão. Mas somente que de Senhor, porque Ele é o nosso Senhor. Entende? Tem muita diferença. A gente tem que prestar atenção nas Escrituras. Conhecer as Escrituras nos liberta. Para a gente terminar, Efésios 4, a partir do versículo 8. Pois, irmãos, foi dito, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro, e deu dons aos homens. Ora, isto lhe subiu que senão que também desceu às partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu muito acima de todo o céu, para cumprir todas as coisas. E ele deu uns para apóstolos, outros para profetas, e outros como evangelistas, e outros como pastores e mestres. Então aqui nós vemos que no versículo 8, primeiramente, que o Senhor Jesus deu dons. É dom. Então a gente tem que entender que apóstolo é um dom que já está encerrado, não tem por que haver. Mas, em todo caso, profeta, a gente não tem mais por que haver profeta. Profeta, só quem profetiza da palavra, do que está escrito da palavra de Deus já. Profeta que traga palavras novas, fresquinha, pão fresquinho, uma padaria do céu, não tem. Mas basta. E agora a gente vai ver que evangelista,
pastor, mestre, são todos dons. Ou seja, não é pelo estudo que alguém vai conseguir essas coisas. E a palavra de Deus diz para a gente não chamar a ninguém a não ser de irmãos. Entende? Não devemos meu pastor, pastor da minha igreja. Não. Irmão. Igual quando eu falo o apóstolo Paulo. Tá chamando, tem que botar o apóstolo, reverenciar o apóstolo. Não. Eu falo o apóstolo Paulo para poder distinguir e saber que é o apóstolo Paulo. Mas se eu vou falar pessoalmente, se eu tivesse como eu tivesse vivo aqui, eu tenho que me dirigir. Eu vou falar o quê? O irmão Paulo? É isso. É isso que a palavra de Deus está falando. Que somos todos iguais. Somos cooperadores uns dos outros. Temos que entender que a palavra de Deus se interpreta pela palavra de Deus. Entende? Tudo que precisamos saber está na palavra de Deus. Agora, basta a pessoa querer obedecer ou não. Porquanto, o que obedece é semelhante a um homem que cava a sua casa e coloca o quê? O alicerce. E a torrente não derruba. Bate com ímpeto, mas não derruba. Entenda, a torrente bate até mesmo na casa que tem alicerce. Por isso nós sofremos provações, passamos por várias correções quando erramos. Mas, todavia, aquele que não tem o alicerce, cai. E aquele lá cai de vez. E é triste o fim. E é isso que é a palavra de Deus. A gente conseguir entender que as coisas de Deus se discernem, se entende pela palavra de Deus, pelo Espírito Santo de Deus que nos é dado, porquanto a gente tem o Espírito de Deus. Todo aquele que crê em Cristo tem a vida eterna, é nascido de novo. Ou seja, ele tem o Espírito Santo de Deus, como a palavra de Deus mesmo fala. Tendo nele também crido, fostes selado com o Espírito Santo da promessa. Então, creia somente. Tenha certeza que você não perde salvação. Leia a Bíblia para poder entender que na palavra de Deus não tem a ordem de um homem à frente. A gente vai encontrar na Bíblia um homem à frente. Lá, eu acho que em Pedro, 1 Pedro, ou a terceira, não lembro, que fala que tinha um homem que estava querendo ter a primazia, até o primeiro lugar na Assembleia lá, e não recebia os outros, lançava fora. E, todavia, nós vemos que Deus não instituiu nenhuma denominação. Em Judas fala que os que causam divisões são sem o Espírito. Então, geralmente, a maioria das casos, a gente vai ver o que? Esses homens que levantam em palavras não têm o Espírito. Eu já ouvi muita gente falar assim, não, mas Deus fala lá onde foi, porque muitas vezes, sim, Deus vai falar. Sabe por quê? Sabe o que está sendo lido? É a palavra de Deus? Então, vai ser falado. A palavra de Deus, ela fala a todo momento. Ela é lida, ela está falando com você. Você lê a palavra de Deus, no seu pouco entendimento, o Senhor está falando com você. Toda vez que nós lemos, abrimos a palavra de Deus e lemos, é o Senhor que está falando com a gente. O Senhor está tratando com a gente a partir do momento que a gente lê. Por mais que a gente pense que a gente não entendeu nada, que a gente não absorveu nada, um cristão deve todo dia se alimentar. Não estou falando de comida palpável, mas da comida celestial, pois nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E a Bíblia é essa palavra. Entenda que o Senhor Jesus, ele é o verbo que se fez carne. Ele é o pão da vida. Então, quando nós estamos lendo a Bíblia, nós estamos nos alimentando de Cristo. Entenda isso. Tudo bem? Espero que tenha sido de bom proveito esse vídeo. Amém.